Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Infelizmente, devido a um problema de saúde, não pude ir a uma das aulas e por isso estou fazendo essa revisão remotamente. Com o intuito de que vocês possam ter pelo menos o conteúdo e tenham, de alguma maneira, uma forma de relembrar aquilo que eu posso pedir na prova. Lembrando que tem coisas que eu posso muito bem pedir na prova que eu não tenha falado na revisão, porque conteúdo dado é conteúdo estudado. Vamos lá. Vou começar aqui a apresentar. Primeiro a gente vai comentar acerca de o que é a saúde. A gente já viu isso no primeiro bimestre, a gente já viu isso no sexto ano, um pouco do conceito de saúde. A gente viu na primeira parte desse bimestre, no primeiro bimestre, e a gente está vendo essa segunda parte do bimestre, isso para a prova. Qual o conceito atual de saúde? Então a gente sabe que o conceito atual de saúde, ele versa sobre o bem-estar físico, não é só a ausência de doenças, mas também a ausência de doenças, mas agregar a outros fatores. Então no bem-estar físico a gente utiliza é, para entendimento, uma vida saudável, onde a gente estabelece um ciclo de vida que permita com que a gente esteja bem, permaneça sem doenças, previna as doenças, também cuide das doenças que aparecerem. Bem-estar mental, no qual a gente pensa o ambiente no qual a gente está inserido e como isso afeta isso a gente psicologicamente. Então, não é só uma doença que atinge fisicamente, mas também as questões psicológicas. Então, um local que não esteja estressante, por onde a gente consiga conviver pacificamente, entendendo a si e ao outro, consiga ter boas relações e consiga principalmente entender o que acontece dentro da sua psique, dentro da sua mente. O bem-estar social, onde a gente configura tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, a gente precisa pensar em como a gente é, quanto religioso, quanto a gente é em relação à sociedade, como está indo a nossa vida, se tem segurança, se está indo, se a gente está tendo alimento suficiente, se a gente está tendo bom convívio, se na escola, por exemplo, que é um local de bem-estar social, a gente não está sofrendo bullying ou praticando bullying. Então, é o nosso ser como um ser social, um ser de convívio. Até para as pessoas que tenham é, poucas relações com as pessoas que sejam mais antipáticas ou que sejam antissociais, até essas questões são levadas em consideração, já que o bem-estar social delas também são levados em consideração. Já que se elas conseguem se expressar da maneira como elas querem se expressar socialmente, ou seja, como grupo, pensar em representações culturais, representações artísticas, também são tudo levado bem em consideração isso, já que isso permite, por exemplo, isso afeta diretamente o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar mental. Se você vive num ambiente que não tem segurança, é muito mais fácil você viver sob estresse e também muito mais fácil, por exemplo, você acabar desenvolvendo algumas doenças relacionadas ao estresse. Ou também você pode sofrer com a falta de segurança por sofrer uma bala perdida ou coisa assim. E também são levados em considerações como é o nosso dia a dia em relação ao transporte público, à promoção de saúde e etc. Então, o conceito de saúde ele abarca esses três bem-estar. É o bem-estar físico, mental e social, no qual eu não só penso nas doenças, mas eu também penso em preveni-las, eu penso em cuidar delas quando elas aparecem. Então, é um conceito muito maior. Eu também penso numa questão social e psicológica, quando eu penso sobre saúde. Então, o outro ponto é sobre as bactérias, as doenças causadas por bactérias, se todas as bactérias são ruins, e também como o medicamento age na infecção bacteriana, ou seja, na invasão de bactérias no corpo. As bactérias, tem muitas doenças bacterianas, algumas delas são aqui apresentadas. É a tuberculose, o tétano, cólera, difteria, leptospirose, hanseníase, coqueluche, peste negra, sífilis, gonorreia, botulismo, meningite. Na sala de aula, a gente leu no livro principalmente sobre a tuberculose, meningite e o botulismo. Lembrando que a tuberculose, ela é uma doença eu vou frisar essas três doenças, porque foram aquelas que a gente comentou em sala. A tuberculose é uma doença que pode atingir muitos órgãos, mas especificamente órgãos do sistema respiratório. Ela tem uma maior dominância, e aí um dos sintomas delas é
são sintomas gripais, febre, dor no corpo, produção de catarro, espirro e tosse seca, ou e com produção de catarro que possa ter sinais de sangue, e uma doença que existe tratamento, que existe vacina, e que a sua forma de transmissão é basicamente por contato com as secreções, como gotículas de saliva, tosse, partículas que acabam saindo. A gente tem o outro, que é o botulismo, que é uma doença que causada por bactérias que são encontradas principalmente naqueles alimentos mal acondicionados, então a gente precisa ter bastante cuidado ao adquirir qualquer tipo de alimento. Ele é uma doença contagiosa conforme seja o manuseio desses alimentos, e tem medicamentos, mas o que salva o do botulismo é a questão da utilização de soro, ou seja, quando a pessoa acaba sendo infectada por essa bactéria, a forma mais ideal é a utilização de soro, porque o corpo talvez não tenha tempo de reagir adequadamente a essa bactéria, e aí pode causar o pior, que é a morte causada por respiração cardiorrespiratória, já que é uma doença que acaba causando paralisia. E é com a utilização da toxina dessa bactéria que a gente tem o Botox, porque ele incha parte do corpo e aí dá aquela rigidez. Que dura bastante, tá? E a gente também tem as meningites. As meningites são causadas por vários tipos. Tem meningite bacteriana, tem meningite viral, tem meningite parasitária. Mas nesse caso aqui a gente está tratando de bacteriana, e tem várias espécies de bactérias que causam meningites. Mas em si a meningite é uma inflamação na região das, das camadas que protegem o cérebro, e isso pode causar febre, dor de cabeça, dor no corpo, pode também acometer a coluna vertebral, é, pode causar vômito, vários sintomas, e pode, infelizmente, levar à morte. A sua forma de contaminação é principalmente em locais fechados e que não haja ventilação, ou que haja aglomeração também para que aconteça esse tipo de contágio. E a depender de como a meningite atinge, ela pode também levar à morte. Mas nem tudo são doenças, nem tudo são mazelas relacionadas às bactérias. Existem bactérias boas, como as probióticas, aquelas que participam diretamente, como o lactobacillus, como o Escherichia coli, que são bactérias do nosso trato digestivo, em que elas funcionam para nos auxiliar na obtenção de nutrientes, e também ajuda a nossa flora intestinal, então eles mantêm regular nosso sistema digestório, as suas funcionalidades. Também tem bactérias que participam ativamente, associadas a plantas, a fungos, e permitem com que eles sobrevivam, ou que eles produzam mais, ou que eles consigam ter uma ótima vida, quando comparados a plantas que não têm, plantas ou fungos que não têm essas bactérias auxiliares. E mas tem aquelas que são ruins, realmente. E às vezes tem bactérias que são boas, que podem causar doenças, podem se tornar patogênicas devido à sua grande quantidade. Por exemplo, a Escherichia coli, que é, que é o que a gente encontra nos coliformes fecais, por exemplo, ele pode causar diarreia, se tipo, em excesso. Ou se não for uma cepa, uma variante que seja adequada para o nosso sistema digestório. E aí sim, ela pode ser danosa, ela pode ser patogênica. Mas na maior parte dos casos não, ela não vai causar danos a gente, na verdade é uma bactéria muito boa. E tem as deteriorantes, são aquelas bactérias, nesse caso aqui são feias, são aquelas bactérias que participam da decomposição, são bactérias que acabam destruindo alimentos, destruindo algumas coisas, mas que não nos causam mal. Elas só estão ali sobrevivendo no seu dia a dia e não causam bem ou mal para a gente. É só a gente deixar elas no lugar dela, cuidar bem para que elas não se proliferem e acabem destruindo outras partes, porque elas não nos afetarão. E agora que entra a questão: como agem os remédios
para as bactérias. Lembra que eu falei em aula, que eu vou pedir na prova, que existem bactérias diferentes umas das outras. A gente viu no livro que existem formatos diferentes, formas diferentes e colônias de bactérias que interagem entre si. Mas aqui, as suas diferenças são celulares. Ou seja, lembrando que as bactérias são organismos procarióticos, são diferentes das células eucarióticas, das nossas células, elas têm algumas diferenças também na sua composição. Elas apresentam, a boa parte delas apresentam a parede celular, só que essa parede celular elas apresentam de maneira diferente. Então, umas são gram positivas, porque tem uma coloração para esse método de Gram, que ela acaba apresentando a coloração azulada, e tem as grãs negativas que pode se apresentar rosada, porque não corem especificamente. E aí os remédios atingem especificamente, por exemplo, podem atingir essas camadas de parede celular, e aí destrói a célula. Então a gente tem remédios específicos que podem atingir bactérias gram positivas e bactérias gram negativas. Vendo aqui nesse desenho, cada uma delas tem uma composição diferente de parede, e por isso cada remédio passa a ser efetivo. Quando são medicamentos assim, eles não têm efeito nas nossas células, porque nós não temos paredes celulares. Existem também outras partes internas das bactérias que também são específicas de bactérias, DNA, plasmídio, alguns tipos de ribossomo, são muito específicos. E aí tem medicamentos específicos que matam essas bactérias porque atingem somente a elas, não atingem a gente. Então, os remédios que agem assim, a gente chama de antibiótico. Eles podem ser bactericidas, que matam essas bactérias, destroem uma parte delas, ou pode ser bacteriostático, aqueles que controlam para que ela não se proliferem e assim cause uma infecção maior, tá? Já que as bactérias se reproduzem muito rápido, se você tiver um efeito bacteriostático, você controla ela para não se reproduzir tanto. E aí você consegue controlar mais efetivamente. Se, por exemplo, não for uma bactéria ruim, como a Escherichia coli, mas que pode estar ali em excesso. Ou você simplesmente mata com uma bactéria que não faz parte da gente e que a melhor coisa que faz é matá-la mesmo. Agora a gente vai para os vírus, que são vírus, algumas doenças causadas por vírus e especificamente o ciclo da dengue, tá? A gente lembra que o mosquito transmissor vetor da dengue também pode acabar transmitindo outras doenças, como é o caso da febre amarela, da chikungunya e da zika, beleza? Os vírus são organismos acelulares, ou seja, não possuem células, parasitas obrigatórios intracelulares, ou seja, eles parasitam, eles infectam as células e só conseguem ter funções quando dentro de uma célula. Então, eles são parasitas, parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles precisam infectar uma célula para poder ter atividade. Lembrando que eles são sem célula. Logo, muitos cientistas consideram eles como seres sem vidas. A gente tem vários tipos de vírus, eles são seres que têm DNA ou RNA, material genético, envolto numa cápsula proteica e às vezes com alguma gordura em volta, uma membrana em volta. A gente tem vírus para bactérias, a gente tem vírus que atingem humanos, a gente tem vírus que atingem só aves, a gente tem vírus que atingem só insetos e etc, etc. Tem vírus que são altamente contagiosos, tem vírus que são um pouco contagiosos, tem vírus que levam à morte, tem outros tipos de vírus que são mais brandos e em poucos casos levam à morte. Tem vírus altamente letal, tem vírus que dá para sobreviver com ele a partir de tratamentos. Enfim, existe uma gama de vírus. Todos eles, de certa maneira, são agentes danosos ao organismo que eles afetam, seja bactérias, seja demais animais, ou seja o ser humano. Então aqui a gente tem alguns tipos de doenças que são feitas por vírus que atingem o ser humano, que é o caso do sarampo, varicela, as hepatites, hepatite A, B, C, D, é, hepatite A, B e C, por exemplo, são hepatites virais, rubéola, AIDS, a dengue, a gripe, a febre amarela, aí a gente pode incluir a zika, chikungunya, a Covid-19,
e a poliomielite. Lembrando também que tem muitos resfriados também que são causados por vírus. Os resfriados são causados por vírus. Aí aqui a gente tem um ciclo esquemático da dengue. Então, para acontecer essa, esse ciclo, precisa ter água parada. Então, se a gente começar aqui, tem um local onde possa ter água parada e limpa, são os locais ideais para a fêmea do mosquito da dengue Aedes aegypti depositar os ovos. Principalmente porque são as fêmeas que são de nosso interesse, porque os machos, eles não são eles não consomem o sangue, então eles não picam as pessoas. Quem faz isso é as fêmeas, que são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue. E aí, quando eles encontram água parada e a fêmea deposita os ovos, esses ovos eclodem, se transformam em larvas, no seu desenvolvimento acaba desenvolvendo um adulto, aí pode ser macho ou fêmea. Quando fêmea, isso depois de passado 45 dias, lá como fase larval, ele vai procurar se alimentar. E aí ele pode encontrar, quando está se alimentando, uma pessoa que estivesse doente com dengue. Uma pessoa, um cachorro ou qualquer outro mamífero que esteja doente da dengue. E aí, a partir daquele momento, aquele mosquito específico, aquela mosquito fêmea específico, passa a contar com vírus dentro do seu corpo. E aí ela acaba transmitindo para as outras pessoas. O vírus não afeta ela diretamente. Não afeta o mosquito, mas afeta as pessoas que são contaminadas. E para manter o ciclo, esse mosquito tem que picar, depois de picar uma pessoa infectada, ele acaba transmitindo para outras pessoas. E aí, outros mosquitos da Aedes aegypti que estavam saudáveis, que estavam sem o vírus, acabam, quando picando uma pessoa que ficou doente, fazendo com que o ciclo tenha mais uma forma de escape. Então, às vezes a gente é picado pelo Aedes aegypti e não pega dengue. Mas, se a gente calhar de pegar uma aegypti que já tenha picado uma pessoa contaminada, a gente vai pegar dengue. Vale ressaltar que a dengue tem 4 tipos, então você pode pegar dengue várias vezes ao longo da vida. E agora a gente entra no último conteúdo, que foi o conteúdo que eu passei na última aula, que é vigilância e epidemiologia em saúde. O que é a taxa de mortalidade e incidência de uma doença, que são formas de você calcular e ver se uma doença é realmente preocupante ou não. O que são surto, epidemia, pandemia, endemia e sindemia, que são maneiras diferentes com que você analisa o aparecimento de uma doença e sua disseminação. E, por fim, por que é importante conhecer a história da saúde no Brasil, ou seja, o SUS e a revolta da vacina aqui, que são frisados. Bem, inicialmente a gente vai ver a relação entre a incidência e a mortalidade. Então, mortalidade, a gente pode pegar o exemplo da mortalidade infantil, que é uma doença que você utiliza o número de nascimentos e aí você divide por um número. Você pega quantas dessas crianças morreram, e aí você faz uma divisão simples. Quantas crianças morreram em quantas crianças nasceram. E aí você tem um valor. E aí depois você multiplica. E aí você vai ter a taxa de mortalidade infantil. Ou, se for de uma doença, você pega o número de pessoas que morreram e divide pelo número de pessoas que teve a doença. E aí você vai ter a taxa de mortalidade dessa doença. No final, você pode multiplicar por 100, você pode multiplicar por 1.000, e aí você vai averiguar qual é o valor, mas aí vai depender da sua escala. Assim também é para a incidência da doença. Só que ao invés de você pegar só o número de casos, você também pega o número das pessoas. Então, você pega a população em geral. Então, tem a taxa de incidência de populações específica, que aí são pessoas que possam ter ou não uma predisposição para essa doença, e você também pode pegar a população geral. Então, você pode ver a incidência para a população e a incidência de grupos específicos. A incidência da doença é o número de casos relacionado àquela população. E aí você multiplica por 100, por 1.000, e aí vai depender da sua escala, tá? Então, taxa de incidência e taxa de mortalidade, uma você vai ver o número de casos da doença, e a outra você vai ver o número de doentes mortos, tá? A diferença entre surto, epidemia, endemia, pandemia e sindemia vão ser basicamente o tempo,
o espaço geográfico e o número de casos. Na sindemia vai ser um pouco diferente. No caso do surto, é um aumento repentino no número de casos. Então, imagina, tem aqui um número de casos de raiva, mas de uma hora para outra aumentou o número de casos. E aí eu vou ter um surto. O surto, ele é localmente específico. Então, pode ser uma cidade, pode ser uma aldeia, pode ser um bairro. Uma epidemia é quando esse aumento nessa região acaba ampliando para uma região um pouco maior. Então, o estado do Rio de Janeiro pode ser uma epidemia, por exemplo, de raiva, se tivesse. Porque é muito maior do que uma cidade, do que um bairro, e o número de casos também está aumentando naquela localidade, só que numa expansão geográfica muito maior. Você não tem como delimitar quais são os principais fatores, porque pode ter vários fatores ali incluídos. Endemia são o número de casos controlados. Então, a gente pode ter casos de endemia, por exemplo, de dengue, que é uma doença que é controlada. A gente tem os surtos de verão e tal, mas o número de casos de dengue ele acaba sendo meio que equiparável, eles não se sobrepõem muito. Claro que vai ter anos em que vai haver uma sobreposição, e aí a gente vai ter um surto de dengue na cidade do Rio de Janeiro, ou uma epidemia de dengue no estado, mas, em geral, é uma doença que tem um controle, tem um número de casos ali específicos, você já conhece, você já tem maneiras de controlar esses casos de doenças. Mas mesmo assim, a doença não vai embora, então ela passa a ser endêmica daquela região. E tem a pandemia, que imagina uma epidemia, só que em escala global. Então, o número de casos é muito elevado, a transmissão é altamente contagiosa, e aí atinge vários locais do planeta, ou o planeta inteiro. Já no caso da sindemia, nada mais é do que uma pandemia, certo? Então, toda sindemia é uma pandemia também. Só que ela atinge grupos específicos e tem fatores específicos associados. Então, a gente tem a sindemia da Covid, por exemplo, que foi uma pandemia e sindemia. Por quê? Porque ela atingiu o globo todo de uma maneira rápida, atingindo vários locais do planeta, ao mesmo tempo que ela estava associada também a características sociais específicas, a características de grupos específicos, então tinha uma prevalecência de pessoas pardas e negras, por exemplo, no Brasil, serem contaminadas pelo Covid. Não só pelo número de pessoas que existem de pardos e pretos no Brasil, mas também porque essas pessoas acabam sofrendo com questões sociais que aumentam a chance de contaminação do vírus. Porque quando o Covid chegou no Brasil, ele atingia principalmente a população rica. Mas quando ele passou para as camadas mais pobres, a população rica já nem representava o total, do número de casos de Covid. Ela, na verdade, teve uma redução e teve um aumento exorbitante no número de pessoas de determinada classe social que acabaram sendo atingidas por essa doença. Também ela é associada ao seu nível de gravidade também a outras doenças. Então, uma pessoa que era sobrepeso ou obesa tinha mais chance de morrer. Pessoas que estavam em tratamento imunossupressivo tinham mais chance de morrer ou ter uma complicação. Pessoas idosas, e aí vai. Então, a gente tinha questões sociais atreladas também a questões de outras doenças associadas. E também ela gerou uma crise muito forte em doenças de nível psicológico. Então, depressão, ansiedade, alguns tipos de transtorno foram mais presentes por conta do lockdown, por conta da própria Covid. Então, foram medidas que foram acabaram sendo tomadas que causaram também algumas relações. Então, uma sindemia é uma pandemia que acaba atrelado a outros fatores. Então, você tem que analisar ela sobre o nível de vigilância, de epidemiologia, você tem que analisar ela sobre o nível de social, vai ver camadas populares, também vai ver ela associada a outras doenças, vai ter mais facilidade de complicação, vai ter mais facilidade de transmissão, vai ser mais facilidade para ter mortes. Então, é uma pandemia, só que com características peculiares, tá? E a gente vem para o último conteúdo dessa revisão, que é lembrar que a importância da história da saúde no Brasil, ela faz com que a gente entenda como a nossa saúde ela funciona. Apesar de não ser as mil maravilhas, o SUS é um grande marco
para a gente. Primeiro, antes disso, não existia assistência de saúde. A gente tinha assistência de saúde a partir de atividades filantrópicas ou de curandeiros, parteiros, etc., que viviam dentro da nossa comunidade. E isso até meados do início do século XX, onde a gente começou a ter algumas medidas sanitárias, como a gente tem a revolta da vacina, no qual foi diante numa tentativa escusa de melhorar a vida do brasileiro, do pessoal do Rio de Janeiro, especificamente da cidade do Rio de Janeiro, mas que foi feito de maneira violenta, de maneira autoritária, e foram lá e meteram vacina em qualquer pessoa, as pessoas iam presas e tal, e isso gerou uma revolta, e isso vale ressaltar que fez com que entendesse que uma questão é você pensar em saúde comunitária, outra coisa é você pensar em saúde comunitária e pensar em incluir as pessoas. Porque as pessoas nem entendiam porque estavam tomando vacina, elas só tomavam vacina. Obrigatoriamente, elas iam presas, elas eram proibidas de ir para lugares, etc. E isso causou com que a gente, quando for falar de vacina, quando for pensar em saúde, tem que pensar na população também. E voltando ao assunto do SUS, já no período militar é que a gente teve algo um pouco melhor do que essas questões autoritárias ou filantrópicas. A gente teve o pensamento de que quem paga, quem tem carteira assinada, pagar um pouco do que recebe para ter assistência médica. E aí, na década de 70 por ali, e 80, a gente teve muito esse tipo de casos em que quem era assistido eram pessoas que trabalhavam. Então, só tinha direito à saúde pública, na verdade, quem trabalhava, quem tinha carteira assinada. E aí, em 88, isso passou a ser ampliado. Então, todo mundo começou a ter acesso e direito a serviços de saúde. E aí nasce, na Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde brasileiro, que é o SUS, e o que permeia tudo que a gente pensa em saúde. Então, vigilância e epidemiologia, a Anvisa faz parte do SUS, o SAMU, Clínica da Família, transplante, vacinação, o Zé Gotinha. É, tudo isso forma o que a gente conhece como SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ele é gratuito, público, universal, ele tem medidas que tenta cuidar da gente nos seus mais amplos conceitos de saúde, ou seja, tanto nas questões de saúde física, bem-estar mental, bem-estar social e bem-estar físico. Então, tudo isso faz parte do que a gente conhece como SUS. Então, é importante a gente entender tanto a revolta da vacina para entender a incorporação da população em assuntos de saúde, quanto o SUS sobre os nossos direitos como população e como foi esses ganhos. E por que que a gente tem que lutar em melhorá-lo e não acabá-lo? Porque concordemos ou não que o SUS tem problemas, esses problemas é melhor corrigi-los e pensar em outras maneiras do que deixar uma população desassistida, uma população que não teria uma carteira assinada desassistida, simplesmente para o Deus dará e como isso ia afetar a população em geral, já que é um serviço gratuito e universal que qualquer pessoa pode ter acesso. Bem, é isso, pessoal. Boa prova. Estudem bastante, não só por essa revisão, mas também pelo conteúdo que eu passei para vocês. Então, por favor, tirem notas altas, tá?